Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos no encontro passado livre-arbítrio e responsabilidade. E nesse nós vamos ver livre-arbítrio e fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? A fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para viver, escolhendo e instituiu para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 851. Então veja, há um certo determinismo, porque nós lá no plano espiritual, quando vamos aqui reencarnar, nós escolhemos as nossas provas aqui. Nós escolhemos as nossas provas, aquilo que nós vamos passar. Mas quem fez a escolha? Fomos nós. Nós que escolhemos, né? Lá no plano espiritual, tá bom? Então, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir ao seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Os espíritos bons, quando a gente faz oração, por exemplo, e pede auxílio, eles vêm nos ajudar, né? Mas vai depender de nós. Lembre lá sempre de Jesus, eu gosto muito quando ele fala, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso é, faça a sua parte, gente. Ajude-se, faça a sua parte, aquilo que você tem que fazer. E o céu, que são os bons espíritos, vão nos ajudar, com toda certeza, né? É por essa razão que os espíritos superiores afirmam: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deves aparecer e desaparecer desse mundo. Então a fatalidade só existe no momento que nós vamos desencarnar, né? Isso aí não dá pra gente fugir, não. Nós sabemos, né, que vamos desencarnar, todos nós vamos desencarnar em um momento. Vocês sabem disso, né? Eu acho que vocês sabem. Todos nós, em algum momento, nós vamos desencarnar. O momento de nós surgirmos aqui no mundo também é um momento, vamos dizer assim, de fatalidade, de voltarmos aqui para o mundo e encarnarmos. E no momento que nós vamos sair daqui, né? Momento que nós vamos sair. Essa é a fatalidade. Na questão 868, pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. Então, em alguns casos, é permitido sim ao homem ser revelado o futuro, né? Em alguns casos, né? A gente vai ver isso. É interessante isso, né? Algumas profecias, tem algumas profecias por aí, mais atuais aí de Nossa Senhora. Olha que interessante, os católicos, eu gosto muito de Nossa Senhora, né? Adoro Nossa Senhora. Tive pessoalmente como eu posso dizer assim, uma experiência espiritual com Nossa Senhora. E Nossa Senhora é inigualável, né, gente? Maravilhosa essa espiritualidade de Nossa Senhora. E os católicos têm lá suas profecias de Nossa Senhora voltando, né? Para alguns médiuns católicos, aí Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Medjugorje, são algumas profecias, veja, são reveladas algumas coisas através dos médiuns, como foram lá atrás dos profetas atuais, né? Esses médiuns, profetas atuais, mostrando aí o futuro, coisas que vão acontecer na humanidade. Não sei se vocês já viram, né? Nossa Senhora aí de Fátima, de Medjugorje, os 10 segredos de Medjugorje. É interessante, muito legal mesmo. E sempre pedir de Nossa Senhora oração, né, gente? Aí para os católicos rezar o terço, né? Os católicos lá rezar o terço, a consagração, milhões de coisas ali para os católicos. Mas serve para nós, que nós devemos fazer as nossas orações, né? Que os momentos aí podem vir, né? Essas profecias aí de Nossa Senhora. Interessante. Chamo vocês aí a pesquisar sobre isso, tá? Então o futuro, ele se conserva oculto ao homem, pois se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não
obraria com liberdade com o que faz, porque eu dominaria a ideia de que se alguma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar o que acontecesse, né? Então Deus permite que seja revelado algumas vezes o futuro, pois o conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa, em vez de estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. As perspectivas de um acontecimento podem surgir em pensamentos mais ou menos bons. Às vezes é revelado até o nosso futuro, né, gente? Através de um sonho, sonhos premonitórios, tanto do nosso futuro como da humanidade, às vezes aparecem sonhos, em intuições, em inspirações, é muito interessante, em visões, né, do futuro, para mostrar para a gente, talvez para a gente ser chamada a atenção, meu filho, sai desse caminho, né? Essas específicas de Nossa Senhora é isso mesmo, gente, para onde está caminhando a humanidade? Para onde nós estamos caminhando com os nossos valores, nosso interior, para onde nós estamos indo? Voltem-se para Deus, é isso que está chamando aí, voltem-se para Deus, para Jesus, para Maria, né? Ali para os católicos, para Maria, para nós mesmos, nós aqui espíritas, vamos voltar para Deus. Está chamando para que não aconteça o que pode vir a acontecer. É interessante isso, né? Bastante interessante. Então a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Claro, Deus sabe o que você vale. Deus sabe o que eu, né? Vale alguma coisa, será? O que ele sabe de nós, ele conhece a todos nós. Mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Deus sabe e nos dá responsabilidade, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito de resistência, mas com ela se preocupa. Então nós somos colocados aí nessas provas, né? Questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, gente. O homem não é fatalmente levado ao mal. Olha que interessante. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pela circunstância que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Isso é muito interessante, porque muitas vezes lá no plano espiritual, nós pedimos para entrar, por exemplo, num ambiente onde tenha crimes, onde se pratiquem crimes, onde só tenham ali malfeitores. Nós pedimos isso. Para quê? Para mostrar que nós podemos resistir a esse mal. Então nós somos colocados naquele ambiente, porque nós somos colocados naquele ambiente, né? Independente de qual ambiente, imagine o ambiente, né? Somos colocados para quê? Para resistir a esse mal. Nós temos essa condição, nós temos condição porque nós temos vontade de resistir, né? Se não resistimos, é o nosso livre-arbítrio. Nós é que escolhemos ir para o caminho do mal. Então, assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas, é como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir ao arrastamento a que todos nós temos voluntariamente submetido. Então, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Veja, aquele que pratica o bem, gente, aquele que pratica o bem, ele tem mérito, né? É a lei do mérito, tem méritos, né? E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou elogio são feitos à intenção, isso é a vontade. Então, nós temos também a lei do mérito agindo, que é uma lei de Deus. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, não da tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, consequentemente, as faltas que nós cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito. Então, as faltas que nós cometemos
Somos nós que somos imperfeitos, gente, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará. Nós estamos buscando isso, alcançar essa superioridade moral, né? Mas que nem por isso carece do livre-arbítrio. Mesmo não tendo essa superioridade moral, que é maravilhoso, nós vamos caminhar para lá, todos nós, né? Inclusive esses do mal aí que a gente vê para tudo quanto é canto, vai um dia ter essa superioridade moral, olha, vai voltar para o caminho, né? Nós, mesmo não tendo, nós vamos ter o uso do nosso livre-arbítrio. Então, todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso livro do mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Lembra? Nós somos um planeta de provas e expiações, lembra disso? Né? Tal é a razão porque ainda vemos tanta perversidade. Por que tanta perversidade? Tanta coisa ruim, gente. Porque aqui ainda tem mal, né? Façamos, pois, todos os esforços para esse planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos e repousar em mundo melhor. Em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como um exílio temporário. É lógico, nós estamos aqui, mas podemos fazer esse nosso mundo melhor. E ele está caminhando para isso, para a regeneração, como diz a espiritualidade, né? Mas se nós evoluirmos bastante aqui, não ficaremos nesse mundo, iremos para mundos melhores, é claro, né? É claro que nós iremos para mundos melhores. Aí vai ser a evolução individual de cada um. Necessariamente você não precisa voltar aqui para esse planeta onde o mal ainda predomina. Se o mal ainda predominar aqui, se você evoluiu bastante, você pode ir para outros mundos. Ou pode voltar para o planeta Terra, né? Você evoluiu bastante e volta como missão para ajudar os outros aqui a se reerguerem. É bastante interessante, né? Então, bons estudos, gente. Vamos ao estudo, leitura aí do Livro dos Espíritos, a Lei de Liberdade. Vamos ler, vamos estudar. Importantíssimo isso.